A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta nessa série de vídeos é comentar a lição bíblica da editora Caleu do terceiro trimestre de 2025, a qual é usada pela Assembleia de Deus Missão aqui da cidade de Blumenau, Santa Catarina. E nesse terceiro trimestre o tema é o fruto do Espírito Santo, baseado no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As 9 partes do fruto do Espírito Santo. E hoje, dia 24 de agosto de 2025, a lição número 8. Bondade, o trabalho do Espírito no coração. E o texto-chave da nossa lição se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, a ponto de poderem aconselhar uns aos outros. Então, na introdução da nossa lição, estaremos estudando a palavra bondade, que está ali relacionado com o fruto do Espírito Santo. O termo bondade do nosso dicionário é qualidade de ser bom, inclinação para o bem, ter compaixão e benevolência. A palavra bondade no nosso idioma tem origem no latim e significa agradável, aquele que possui características de ser bom. Mas também vamos comentar esse termo aqui usado em Gálatas 5:22, a bondade como parte do fruto do Espírito Santo. Parte 1 da nossa lição, entendendo a bondade como aspecto do fruto do Espírito. A palavra aspecto quer dizer aquilo que representa, aquilo que mostra o que é. Então a bondade gerada no ser humano por Deus é parte do fruto do Espírito. O aspecto dessa bondade, ela é espiritual. E a primeira parte da parte 1, bondade, o Espírito transformando nossas intenções. A palavra intenção quer dizer desejo de fazer algo. Então a intenção é transformada pelo Espírito Santo, que coloca no seu coração a intenção dele, a intenção de Deus. Por isso que Filipenses, Paulo escreve, no capítulo 2, versículo 13, que Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Esta palavra opera quer dizer atua com energia, com poder. Então Deus, através do seu poder na vida do cristão, atua na vida dele, fazendo o querer, isso é o desejo, colocando o desejo no seu coração, e o efetuar, o desejo, a vontade de executar algo. Então Deus é que faz na vida do ser humano, através do fruto do Espírito, da bondade, esse desejo de executar o fruto do Espírito. E ele produz uma intenção de agir com bondade, uma vontade não passiva, mas ativa e generosa. Segunda parte da parte 1, bondade como propósito de vida. A palavra propósito quer dizer finalidade, objetivo, um lugar que você quer chegar, algo que você quer fazer, você tem uma meta. E voltando aqui para Filipenses capítulo 2, versículo 13, como eu relatei aqui, que Deus é que opera o querer e o efetuar. Aí o texto do versículo termina, segundo a sua boa vontade. Então, segundo o propósito de Deus, aquilo que Deus tem na vida do ser humano, pelo Espírito Santo que habita dentro dele. Por isso que Davi escreve com muita propriedade no Salmo 139, verso 16. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Essa palavra informe quer dizer algo inacabado, sem forma. É um corpo em desenvolvimento que ainda não atingiu a sua forma final. A tradição judaica da época diz que um corpo só se formava depois de 40 dias. Então entendemos que esse corpo informe, sem forma, que ainda não atingiu sua forma final, é antes do primeiro mês. Então ali no primeiro mês de vida, Deus já tinha um propósito com o ser humano, com cada ser humano, mas mesmo assim, deixa o ser humano tomar as suas próprias decisões. Mas o propósito de Deus, isso é aquilo que Ele quer fazer na vida do ser humano,
tem para cumprir na vida dele. A partir do momento que ele entrega a sua vida a Cristo e que Cristo vem morar dentro dele, aí esse propósito começa a se cumprir. Esse Salmo 139:16 começa a se cumprir na vida do cristão, na vida daquele que entregou a sua vida a Cristo. Terceira parte da parte 1. A bondade não vem de nós, a obra transformadora de Deus. O ser humano, quando vê uma situação difícil, se propõe a ajudar. Foi o caso aqui no sul do Brasil, ano passado, nas enchentes no Rio Grande do Sul. Todas as pessoas que tinham condições ajudaram, e aquelas que talvez não tinham o desejo de ajudar, se sentiram um pouco frustradas até em não poder ajudar com alguma coisa. Então o ser humano tem níveis de bondade na sua vida. Isso depende da sua natureza ou conforme o momento em que está vivendo. Então, às vezes, ele fica um pouco preocupado que alguma pessoa vai se aproveitar daquela sua bondade. Mas aqui, no texto de Gálatas 5:22, essa bondade não é produzida pela natureza humana, mas pelo Espírito Santo que mora dentro do cristão. Agora, o nível de intensidade dessa bondade depende do nível de intimidade que você tem com o Espírito Santo. Aí sim, essa bondade vai afluir de uma maneira mais livre, mais solta, com mais discernimento. Então, quando ela vem do Espírito, pode ter certeza, o Espírito é que vai colocar o querer, é que vai colocar o agir na tua vida para você agir com bondade. Parte 2 da nossa lição, a bondade que tem Deus como origem. Isso é, iniciou em Deus. Tudo o que nós somos, nós que cremos no Evangelho, nós temos que entender que tudo vem de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. E a primeira parte da parte 2, produzimos bondade quando reconhecemos a bondade de Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 36, está escrito nas palavras que Cristo disse que sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Essa palavra misericordioso quer dizer que a pessoa que tem um sentimento profundo de compaixão por outra pessoa. É se colocar no lugar dela, é ter um coração que se sensibiliza com o próximo. Foi o que Jesus disse quando perguntaram para ele qual é o grande mandamento. Então ele disse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. E o segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, produzir bondade, isso é criar, fazer a bondade que vem lá do teu coração, gerada pelo Espírito, realmente acontece quando reconhecemos a bondade de Deus sobre a nossa vida. Agir com bondade é ser generoso. Deus é generoso com você, então seja generoso com outras pessoas. E a segunda parte da parte 2, produzimos bondade quando reconhecemos que a bondade de Deus nos alcançou e nos alcança. Está entendendo? Então você entende que a bondade de Deus um dia alcançou tua vida. Quando tu ouviu o Evangelho, tu creu no Evangelho, entregou a vida para Cristo e você sabe que é um salvo, não pelos seus méritos, pelas suas obras, mas porque Cristo te perdoou. Então você quer levar essa mensagem para outras pessoas, assim como alguém levou para você. Então a bondade de Deus te alcançou, então você continua te alcançando e você quer que alcance outras pessoas também. Jeremias escreve no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Essa palavra consumidos quer dizer exterminados. Então, a compaixão, o amor de Deus é a causa do povo não ter sido exterminado, ali do contexto da invasão da Babilônia sobre Jerusalém. E Jeremias ainda diz, se renovam a cada dia. Isso é restaurado, é como se voltasse para o início. E ainda Jeremias escreve no versículo 23, grande é a sua fidelidade. Então aquilo que Deus é, sempre será. Terceira parte da parte 2. Produzimos bondade quando desejamos abençoar a terra. Então, como Deus foi generoso, bondoso conosco, nós deveremos ser bondoso, generoso com os outros. Não como uma obrigação, que eu sou obrigado a ser bondoso, generoso com os outros, porque Deus
foi generoso comigo. Não, isso parte do Espírito, é o Espírito que coloca no teu coração esse sentimento, esse desejo. Então você é revestido do teu coração da bondade gerada pelo Espírito, como eu já falei aqui, conforme a intimidade e a comunhão que você tem com Ele. Então, a partir desse momento, você vai ser sal da terra e luz do mundo, não porque é obrigado a ser, mas você sente no coração, você deseja no coração de espalhar, de levar essa bondade, essa generosidade de Deus também para outras pessoas, também para a sua região, para a sua casa, para os seus amigos, para o seu trabalho, enfim, onde você vive e frequenta. Parte 3 da nossa lição, bondade, o Evangelho tornado visível. A palavra Evangelho quer dizer boa nova ou boa notícia. Então a bondade é uma forma de as boas novas, a boa notícia do Senhor Jesus chegar nas outras pessoas. Isso é, se tornar visível. Como eu sempre falo, nós somos uma Bíblia que muitas pessoas vão ler sem nunca ter aberto uma. Nós somos uma igreja que muitas pessoas vão ver sem nunca ter entrado numa. E a primeira parte da parte 3, influenciando os outros a serem bons. Quando Paulo se converteu ao cristianismo, que ele se tornou seguidor de Jesus Cristo, muitos não acreditavam, achavam que ele estava apenas se infiltrando para entregar os cristãos para as autoridades judaicas. Mas um discípulo chamado Barnabé levou Paulo até os apóstolos e declarou para eles o que Deus tinha feito na vida de Paulo. Aí sim os discípulos, os seguidores de Cristo, entenderam que realmente Paulo havia se convertido ao Senhor Jesus. Só para ter uma noção, o nome de Barnabé significa filho da consolação, isso é, aquele que consola, aquele que ajuda, aquele que dá apoio, pode ser emocionalmente, mas também materialmente, porque foi um dos primeiros a vender as suas posses para ajudar os cristãos em Jerusalém. Podemos ver um homem que realmente tinha a bondade do Espírito no seu coração. Ele era generoso para doar às pessoas, mas sempre movido pelo Espírito Santo. Então essa bondade que era gerada pelo Espírito em Barnabé fez ele ser um grande expoente do Evangelho no primeiro século. Tanto é que ele também foi chamado de apóstolo, mesmo não sendo um dos 12. Consequentemente, foi o primeiro a viajar com Paulo, fazendo o grupo de missionários na primeira viagem missionária. Claro, depois, na segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé tiveram uma discussão acalorada por causa da questão de João Marcos, que Barnabé queria levar junto e Paulo não. Mas a verdade é que a bondade permaneceu na vida de Barnabé, mesmo com essas intempéries, mostrando que ele é um ser humano como qualquer outra pessoa, tendo momentos difíceis como qualquer outro ser humano, mas tenha certeza, o Espírito Santo sempre o orienta a ficar no caminho que deve andar, a mostrar a ser generoso com outras pessoas. Segunda parte da parte 3. Bondade, justiça e verdade em ação. Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 9, que o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então, quando você age com bondade, quando você age com generosidade, a justiça e a verdade andam juntos. Você não vai fazer as coisas para querer aparecer, para querer mostrar que é bonzinho, que é querido. Você vai agir com justiça e com verdade. Com justiça, você vai fazer o que é justo, e com verdade, você realmente vai fazer aquilo que está no teu coração. Então, a generosidade nunca pode ser usada para benefício próprio, para querer mostrar que era alguém. No caso aqui eu falei que Barnabé foi um dos primeiros a vender suas posses e depositar nos pés dos discípulos. No mesmo texto ali de Atos tem a questão de Ananias e Safira, que venderam as suas propriedades mostrando que estavam doando tudo, mas não estavam. Então, queriam mais mostrar que era alguma coisa do que realmente ser generoso na obra do Senhor. Visto que os atos de bondade e de generosidade devem sempre ser guiados pela justiça e pela verdade, porque Deus é justo e Deus é a verdade. Terceira parte da parte 3, a bondade e a vitória do Evangelho. Como eu já falei, a generosidade e a bondade não deve ser algo para você querer parecer que é alguma coisa, nem tampouco é um ato de barganha com Deus. Você não faz para aparecer para Deus, para mostrar para Deus como você é legal, como você é bacana, como você é generoso. Você faz porque ama a Deus. Você não quer aparecer para Deus, você faz por amor.
fazendo para os outros porque você sabe que agrada a Deus, mas você não quer aparecer para Deus. Isso é maravilhoso. Por isso que a bondade, como o comentarista escreveu aqui, é a vitória do Evangelho. O Evangelho não é simplesmente pregar, anunciar as boas novas. Isso é a prioridade da igreja, eu concordo. Mas é muito mais do que isso. Você anuncia o Evangelho e o Evangelho mostra transformação na sua vida. Por isso que estamos aqui falando do fruto do Espírito. Não estamos falando da natureza humana que tem que ser melhorada por nossas atitudes, por nossas ações, por nossa busca. Mas a natureza humana que é mudada, transformada pelo poder do Espírito, onde que esse fruto do Espírito é gerado na nossa vida. No caso, a generosidade, você ajudar outras pessoas porque você ama a Deus e ama o teu próximo. Concluindo a nossa lição, entendemos nesse dia que a bondade gerada pelo Espírito nos torna mais generoso para com outras pessoas. Nunca faremos algo para aparecer, nunca faremos algo para mostrar que temos, que somos bacana, que somos legais. Faremos porque o Espírito coloca no nosso coração a vontade de ser bondoso, a vontade de ser generoso. Por isso que o tema da lição, eu falo novamente, é o fruto do Espírito. E esse fruto, para ser gerado na nossa vida, tem que estar ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Como ele disse no Evangelho de João, capítulo 15. Nós somos os ramos, ou as varas, ele é a videira. Quem está nele e ele em nós, esse produz muito fruto, porque sem Jesus não podemos fazer absolutamente nada. Então esse fruto do Espírito, a bondade, a generosidade, é gerada na sua vida, esse fruto pela comunhão que tu tem com Deus através do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, esse breve comentário aqui dessa parte do fruto do Espírito, a bondade, isso é, a generosidade. No próximo final de semana, estarei aqui comentando a lição número 9, fidelidade, a constância produzida pelo Espírito. Muito obrigado a todos, fiquem na paz, tchau.